Boa tarde, queridos professores do segundo ano, nosso segundo encontro. Deixa eu botar a Roberta para dentro. Agora, possivelmente, todos começaram o batidão. Tem uma pausinha aí para o carnaval, mas agora já está todo mundo, né, na batalha. Isso, por um lado, é desafiador, porque a gente já começa a ser sugado por todas as demandas da escola e da turma e o turbilhão de coisas. Por outro lado, a gente começa a ter cada vez mais clareza de onde a gente precisa de ajuda. Então, tem um lado bom, né? Eu tenho já algumas dúvidas ali no nosso grupo, mas eu gosto sempre de aproveitar quem consegue estar ao vivo, aproveitar para ter um momentinho assim de desabafo, de o apoio pedagógico vira um pouco uma terapia, né? Porque é um lugar onde eu tenho como conversar, contar o que está muito difícil, onde eu estou precisando de socorro. Então, eu vou passar para o Hugo, vou passar para a Roberta, e aí depois que eles trouxerem também o que estão precisando de ajuda, eu volto lá no grupo e pesco as ajudinhas que pediram por lá, tá? Fala, Hugo. Bom, começou sim, essa está sendo a segunda semana de aula. Eu estou lá na sala com 29 alunos. Um deles ele usa um andador para se movimentar, então tudo que eu vou fazer eu preciso levar isso em consideração. E começamos com a época de matemática. A gente está revisitando os príncipes. Eu coloquei princesa, cavaleiros e amazonas da matemática para as operações. Daí a gente está resgatando isso, eles estão adorando, as mães me mandam fotos e vídeos deles em casa, que eu ainda não comecei a mandar os para casa, os deveres de casa. Mas eles espontaneamente estão fazendo os desenhos, as mães estão falando que agora tudo eles querem fazer igual justo. Se vai dividir, tem que dividir igualmente para todo mundo. Daí teve até uma situação que apareceu uma que sobrou um. Minha mãe falou: não sei, não complica não, gente, deixa isso aí guardado, mas o resto já é uma coisa que eu quero trabalhar também agora, já nessa primeira época de matemática, introduzir esse resto. Está sendo muito legal, questões de comportamento, às vezes, passeiam pela minha sala, tem um garoto, todo mundo tem, né? Um sanguíneo que movimenta a sala inteira, que deixa todo mundo acalorado, cheio de movimento junto. Eu, na hora que estou entregando e já apresentando a minha dificuldade, assim, na hora que eu estou entregando agora para a secretaria da escola, o meu planejamento anual, eu estou com uma dificuldade danada de colocar o que que é geografia e o que que é história. Porque a hora que chega ali horta, pomar e jardim, a gotinha d'água e o tempo, eu estou ficando um tanto perdido de conseguir discernir o que que é o que, porque acaba que tem um pouco de tudo ali dentro, né? Só que para a escola eu preciso deixar isso bem destacado. Daí, inclusive, eu estou anotando aqui alguma coisa para ver se consigo sair desse limbo. O que que eu vou colocar como história, o que que eu vou colocar como geografia, pensando que na hora que eu for fazer o boletim, eu posso dizer no boletim que essas matérias se encontram. E daí, assim, por enquanto, é o que eu mais estou com dificuldade. E se eu pudesse pedir, assim, outra coisa, seria para você presentear a gente com algum ou alguns, talvez, jogos de dedo, sabe assim, aqueles joguinhos de mão com canções. Ah, um pedacinho, sabe o que eu queria falar? Inclusive aquele Palo, 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 bonito Paloê. Eu encontrei no seu canal. E eu adoro essa música. Tinha muito tempo que eu não encontrava com ela. Encontrei no seu canal quando as crianças voltam do respiro ou do recreio. Eu sempre faço essa música com eles, eles acalmam, eles participam. Eu não preciso chamar atenção para começar, para retomar a aula. Isso tem ajudado bastante. No ano passado eu usei alguns também que eram um pouco mais infantis, assim, de inspiração da Flávia Beth, só que chega um momento que já não toca mais eles, né? Fica um pouco mais do mesmo, precisa mudar. Daí eu sei que você tem alguns ritmos, algumas coisas assim que poderiam presentear a gente, e daí a princípio é isso.
Muito bem. Aí agora, é isso, eu só ia te dar essa dica. Eu ainda estou usando para trabalhar, gente, esse computador da minha mãe, tá? Que tem esse bug aqui, que para vocês falarem, eu tenho que deixar o meu áudio fechado, senão vocês ficam escutando uma microfonia e todo mundo se perde até, né? Porque é horrível ficar ouvindo a gente mesmo no eco. A Fê chegou, a Rafa chegou e a Roberta. Bem-vindas, queridas, que bom. O Hugo, eu passei para ele, eu quero passar para vocês depois, eu gosto de ouvir um pouquinho todo mundo que consegue chegar ao vivo, porque às vezes a gente nem tem, né, tanta clareza para sistematizar lá no grupo, eu tô com dúvida nisso, mas aí quando a gente começa a desfiar o rosário aqui, pensando melhor, acho que era isso que eu queria que você fizesse. Então, o Hugo, ele trouxe uma dificuldade de organizar e talvez de sistematizar os conteúdos Waldorf, né, com seus nomezinhos Waldorf, como trazer isso com um nomezinho mais certinho, mais durinho para a Secretaria de Educação, às vezes até dentro da organização da própria escola, né? Mas geralmente até para uma coisa para fora. E aí eu vou começar por esse ponto, tá, Hugo? Eu acho que a gente pode movimentar isso e ter leituras diferentes, mas eu vou te contar como eu fiz, tá? A gotinha d'água, eu entendo que é a primeira época de ciências. Então, toda vez que vocês ouvirem a partir de agora, sempre, né? Ou lá no canal, ou em curso que vocês podem fazer comigo fora daqui, ou até no próprio apoio pedagógico, né? Que tem um grupo que tá indo embora, tem um outro grupo de apoio pedagógico que eu abri um novo para o primeiro, como as próprias estão começando agora, mas tem um grupo que está comigo desde o primeiro e agora já está no terceiro ano. E aí eu gosto, para quem está no terceiro, ter muita clareza que a Mãe Terra e do Grão ao Pão não é a primeira temporada de ciências que a gente está fazendo com a nossa turma. Se a gente está pensando nessa grande jornada, pelo menos até o quinto ano, é a nossa segunda temporada de ciências, porque a primeira é a gotinha d'água. A gente está explorando o ciclo da água. É de uma maneira muito poética, é de uma maneira muito leve, né, muito artística, mas a gente está aprofundando o ciclo da água. E isso é ciências. E eu entendo que talvez não fique tão claro, a gente talvez tenha que forçar um pouquinho a barra para entender melhor isso dentro do Senhor do Tempo e de Horta, Pomar e Jardim, e inclusive, dependendo da nossa perspectiva, isso pode ficar invertido, mas eu gosto de pensar que eu me relacionar com o tempo, eu entender melhor como o tempo se organiza, de alguma forma é uma leitura de espaço, é uma leitura de ambientação, é uma maneira como eu me encaixo melhor, né, no tempo, e aí eu fico pensando, nossa, mas isso para mim combina mais com geografia do que com história, mas poderia ser o contrário também, né, porque eu fico pensando que, de qualquer maneira, como não tem uma coisa que me parece errado, sabe? Se eu quiser forçar um pouco a barra para um lado, se eu quiser forçar um pouquinho a barra para o outro, eu vou conseguir encontrar pontos, senão a gente nem ficava na dúvida, né? Ia ser fácil encaixar na geografia e encaixar na história. Mas eu encaixei a história, o Senhor do Tempo. Desculpa, deixa eu só botar a Roberta para dentro, que ela caiu e eu nem vi. Eu encaixei o Senhor do Tempo e essa relação com as 4 estações, os 12 meses, a semana, né? Eu entendi que isso, para mim, combinava mais, organizava mais dentro de mim, com a geografia. Eu gostei de pensar que isso combinava mais com a geografia. E depois, quando a gente vai apresentar para as crianças essa leitura de onde o sol nasce, onde o sol se põe. Oi, Roberta. Oi. Não sei se você falhou para mim, mas eu deixei de ouvir a parte anterior a essa sua fala, quando você começou a falar sobre a localização da geografia e da história no planejamento. Então, você estava falando que na época do terceiro ano
falando sobre os grãos, né? Que é a segunda grande época de ciências, mas a primeira é gotinha d'água. Pronto. Bom, a partir daí não ouvi mais. Ficou falhando. Laida, para mim também. Ah, então tá. Será que aconteceu? Para ver se melhora. Aqui não agora vocês estão ouvindo bem? Ah, então tá. Então tá bom, só para eu saber se era eu. Então, possivelmente foi a de vocês ao mesmo tempo, ok. Acontece, bom, para as meninas que falhou, o que eu estava contando é que se fosse uma coisa tão óbvia, não ia ficar todo mundo na dúvida. Não ia ser muito comum os professores ficarem na dúvida. E o que eu estava contando é que eu entendo que tem uma forçaçãozinha de barra que a gente vai tentar encaixar, e isso precisa fazer sentido para a gente, mas dificilmente vai surgir alguém, ou dentro da escola, ou de dentro da Secretaria de Educação, vai falar, não, isso está errado. Só que a gente precisa ter uma coerência, então isso precisa fazer sentido para nós, né? Então eu estou contando para o Hugo o que faz sentido para mim, porque toda a minha argumentação depois, no boletim, tinha a ver com esse processo de convencimento meu interno, sabe? De, isso faz sentido para mim, né? Eu estou me localizando em relação ao tempo, mas tem também uma observação, uma abertura para o espaço. Tem um entendimento melhor, né, do tempo, mas esse tempo ele está casado com o espaço. Isso para mim faz sentido eu conectar com a geografia. E aí o meu processo todo de convencimento interno para encaixar o Senhor do Tempo na geografia foi porque quando eu pensava nisso de uma maneira um pouco mais ampla, né, nesse caminho que a gente pensa, que a gente percorre com as crianças até o quinto, vai chegar na geografia, por exemplo, um momento que a gente vai contar para as crianças, olha, onde o sol nasce é o leste, onde o sol se põe é o oeste, quando, né, o que está para minha frente é o norte, o que está para as minhas costas, então eu me relaciono de novo, eu me relaciono com o espaço e eu estou buscando esses elementos que de alguma forma eu apresentei para as crianças na época do Senhor do Tempo, né? A gente reforça muito, a gente não vai contar para as crianças, não vai reforçar para as crianças na época do Senhor do Tempo no segundo ano, porque é over, é muito, mas precisa estar claro para a gente, porque no verão é mais quente. Tem um astro-rei, tem um regente que está mais perto, que provoca mais calor, que faz aquecer mais. Então, a gente está se relacionando com esses astros. A gente apresenta também os outros, né? Como a Terra está se relacionando, como a criança, como a prof também. Né? A gente vai retar os versos de Marte, de Vênus, né? Da Lua. Então, eu fico achando que isso tudo tinha a ver também com uma geografia mais esotérica, digamos assim. Então, eu encaixei, e eu posso até buscar nos meus boletins para contar para vocês como foi isso, como foi essa relação. E o contrário eu também já vi, tá? Só para vocês não acharem que o meu exemplo é a verdade, eu já vi professor dentro da própria escola fazendo o Senhor do Tempo como uma época de história, como se fosse uma apresentação de como o homem se relaciona com o tempo, né? Desde os primórdios, isso para mim também é coerente, também faz sentido, a argumentação dele nos relatórios também era bem coerente em relação a isso. Eu acho até interessante a gente ter várias referências antes de escolher, né? De escolher uma coisa. E é isso. Eu não acho que tem um caminho que está errado. Eu não acho que se eu falar que é história, se eu falar que é geografia, está errado. Eu só acho importante a gente não perder muito tempo com isso, porque às vezes a gente fica nesse conflito de, ai meu Deus, onde eu vou encaixar? Acho que é importante, não, eu vou fazer desse jeito e qual é a argumentação que eu vou usar, né?
Para mim isso faz mais sentido, qual é a argumentação que eu vou usar, como eu vou linkar isso ali para fazer sentido nos meus relatórios, que tipo de investigação eu vou levar mais a fundo no meu dia a dia com as crianças para isso ficar um pouco mais claro, para isso fazer mais sentido, tá? Eu posso até trazer mais exemplos para vocês durante a semana, porque agora eu não estou em casa. E aí tendo relatório para fuxicar, caderno para fuxicar dentro da minha, né, da minha biblioteca, do meu acervo lá, vai ficar mais fácil de eu trazer mais coisas para vocês, assim. Tá? É isso. E aí, assim, eu acho que o mesmo vai acontecer com horta, pomar e jardim, né? Porque instintivamente, talvez... Alguém abriu o microfone, tá? Já fechou, né? Instintivamente, talvez, para o Hugo que fez essa pergunta, né? O mais óbvio, digamos assim, o mais instintivo fosse encaixar horta, pomar e jardim em ciências também, né? E aí a gente fica tipo, ui, não é ciências, vou fazer 2 temporadas de ciências, não, tem que ter história, né? Tem que ter geografia. E aí, como é que eu vou encaixar isso? E aí eu vou voltar para um exemplo que eu trouxe de um professor que fez a escolha dele de horta, pomar e jardim ser uma época de geografia, porque ele fez um trabalho impressionante, muito, muito legal, de aprofundamento botânico, cultural, porque ele pegou a inspiração da Ruth Sá, das 4 árvores, e ele ajustou para 4 árvores regionais lá do Nordeste, né? E aí muito legais, como ele ainda fez todo um trabalho de poesia para encantar as crianças, para trazer para a roda rítmica, para incrível, né? Então, para mim, ele investiu muito por esse viés da geografia, né? Por esse viés cultural, de pesquisar as raízes ali, de trazer para uma coisa muito de entendimento do espaço, apropriação do espaço, as suas raízes, o que fazia sentido para as crianças. Isso para mim é muito mais geografia, né? Mas a gente poderia tranquilamente fazer um trabalho de história também, se a gente for pensar em não necessariamente uma pesquisa, porque a gente também, que não foi Waldorf, fica com um olhar histórico que é muito careta, né? Muito, muito quadrado, muito duro, de a história é só o que de repente é o antigo, é o que já foi vivido, é o que tem uma linha do tempo. E aqui, num sentido de um pouco mais fazendo a história a partir de agora, fazendo uma história nova, construindo uma... Então, lá na Cecília Meirelles, por exemplo, tinha um trabalho de quais são as árvores que tem aqui na escola e qual é a memória que elas guardam. Era um trabalho totalmente histórico, né? Então, eles iam em busca de quem plantou essa árvore, quem já conviveu com essa árvore, quem cuidou dessa horta, o que tem aqui, quem é o guardião dessas sementes, e isso era um trabalho, uma história viva, né? Uma dinâmica de história viva muito, muito interessante. Para quem tem uma escola com terra, seria um viés muito fácil de caminhar, né? De resgate da memória de quem já viveu ali para essas crianças que agora estão começando essa jornada no fundamental. E aí, como no começo, como a escola fica num sítio grande, o que essa professora que me contou isso me falou foi que eles tiveram que fazer recortes, inclusive. Aí eles pegaram a paineira, a horta e uma outra árvore que, se eu não me lembro, era uma quaresma, era um ipê, acho que é um ipê amarelo. Porque era tanta coisa que eles iam ficar assim o ano inteiro, eles não iam conseguir fazer tanta investigação, entrevistar tantas pessoas e recolher tantas imagens de festas onde a árvore estava com flor, estava sem flor, estava pequenininha, estava, né? Então, é só porque às vezes a gente fica com uma sensação de história muito ressecado, muito morto,
E essa leitura de história mais viva abre um pouco a nossa visão para, a partir de agora, conseguir encaixar melhor o currículo nessas gavetinhas. Se a gente começa a enxergar desse jeito mais, né, mais vivo, mais interativo, tá? Então fica essa sugestão. Na verdade, eu não sei se eu ajudei, porque eu deixei aberto para os dois lados, eu não falei para ti assim, tem que ser desse jeito, sabe? Mas para um pouco, dá uma meditada que faz mais sentido para ti, e aí você pode até voltar lá no grupo e me contar, Laida, eu escolhi esse caminho, me ajuda um pouco melhor a só não me perder nos meus argumentos para conseguir me manter fiel a esses caminhos que eu escolhi, que é isso eu acho que eu consigo te ajudar, tá? Roberta, tua internet deu uma estabilizada, tá conseguindo me ouvir bem? Você foi a segunda a entrar, você quer compartilhar um pouquinho como é que estão as coisas, o que você está precisando de ajuda? Sim, tá tranquilo aqui minha internet, tá? Consegui estabilizar. E eu também compartilho com o Hugo, né, dessa mesma necessidade de localizar as coisas. Foi ótima a pergunta dele, porque também era uma pergunta minha. A tua resposta também foi importante, porque dá vislumbrar o Senhor do Tempo, tanto em geografia quanto em história, né? Achei interessante. E aí, Laida, como foi que eu iniciei, né? No meu planejamento, eu tinha colocado no primeiro mês revisão e língua portuguesa. Só que aqui no Ceará está chovendo torrencialmente. Então, eu achei importante aproveitar para poder trazer já a gotinha d'água, porque foi ótimo, está sendo muito interessante, porque a gente realmente está observando os processos acontecendo. A gente está fazendo tarefas de observação, voltando para casa, desenhando, as tarefas de casa com essas observâncias, né, da natureza. Então, está sendo muito interessante ler o poema e vivenciar o poema verdadeiramente. Está sendo muito, muito importante. Agora, como é que eu estou fazendo? Eu coloquei uma revisão das letras maiúsculas, certo? Nesse primeiro mês. Então, eu escrevi um projeto de meu primeiro livro de leituras, que é um livro, nós estamos escrevendo a ideia do metodológico. Então, são pequenas rimas, bem curtinhas, que eles mesmos vão dizendo as palavras. Não tem muito sentido, mas tem rima. Por exemplo, Barcelona caiu na lona. Então, são letras que eles são palavras que eles estão dizendo, eles estão escrevendo para ver como foi que eles chegaram, né? Com a lembrança das letras maiúsculas, né, que a gente deu. Está sendo muito legal. É um projeto curto dessa escrita desse livro. Então, tem escrita e tem a ilustração. E, como aula de época, eu estou trazendo mesmo a ciência da natureza. Estou trazendo o poema da gotinha d'água, a estação. Estou trazendo o desenho da imagem do livro. E aí a minha dúvida é, eu estou explicando processos do ciclo de água para além do poema. Então, eu tive indicação de fazer isso, mas de maneira também muito leve, muito, muito delicada, né? Dizendo o nome, e estou dizendo o nome, né? Que é precipitação, né? O movimento que a gotinha faz passeando pelo ar, isso se chama evaporação. Então, estou nomeando os processos. E aí eu quero saber, assim, se é assim mesmo, se você fez isso, se você indica isso, ou se tem uma maneira melhor de fazer. Beleza, só fecha o teu áudio, que aí quando tu abrir eu sei que você quer me falar alguma coisa e aí a gente não fica dando eco. Eu não fiz assim, tá? Eu acho que a criança nessa fase ainda precisa, se é para sair do poema e
explicar uma coisa, na minha cabeça tinha que ser um vivenciar a coisa. Então, o que a gente fez? Né? O que é a evaporação? Porque, às vezes, vou pegar esse exemplo, né? O que é a evaporação? Às vezes, a criança, se ela é muito viajandona, se ela é muito imagética, se ela é muito... se a família dá pouca... Porque isso não aconteceria com os meus filhos, por exemplo. Estão careca de botar água para ferver, para fazer o café, né? E podem até não pegar o bule com a água fervendo, mas ele foi lá, ele ligou o fogão, ele botou água fria para ferver, depois ele, mãe, a água está fervendo, vem passar o café. Ele já sabe o que é uma água fervendo, ele sabe que a água fervendo se comporta de um jeito diferente da água fria. Isso não é uma coisa que eu tenho como garantir, ainda mais quem tem turma grande, né, que todos vão saber o que eu estou falando. Então, o meu caminho foi, algumas palavras eu não falei o que era, eu traduzi o fenômeno, né? Eu não dei o nome que os adultos dão para aquilo, porque eu entendo que até no mundo dos adultos são palavras, tipo, muito, né? Muito complexas, muito pouco usadas, mas algumas eu falei, essa eu quero apresentar a palavra, né? Evaporação vem de vapor. Então, como é que a gente vai visualizar isso? Vamos ter que evaporar uma água dentro da sala, né? Levar um fogareiro de acampamento para dentro da sala, uma chaleira, botar em cima da mesa da prof, olha o que eu vou fazer aqui, eu vou botar uma água para ferver, para a gente tomar um chá. E o que a gente vai fazer agora? A gente agora vai olhar para essa chaleira fervendo. Prof, eu já vi essa minha mãe fazendo isso lá em casa. O que acontece agora com a água? Aí tem aquele que já está mais acostumado e que vai virar e falar, agora, prof, a água vai ficar quente, a gente não vai poder chegar perto porque ela vai ficar perigosa. Aí tem uma outra criança que vira e fala, agora ela vai começar a borbulhar, prof. Aí o outro vai falar, olha, e aí a gente tem que saber só uma medida para os professores que são muito empolgados, para não sobrecarregar de informação, né? Então a gente não vai precisar dizer que tem ainda não precisa chegar, eu acho, para uma criança de segundo ano, olha, a água vai ferver a tantos graus Celsius antes disso, ela não precisa disso. Mas o que a gente precisa provocar nas crianças imagina a gota d'água dentro dessa chaleira. Sabe a gotinha d'água, nossa amiga, que fica dentro daquela aventura que a gente está recitando lá na roda? Imagina agora que ela está dentro dessa chaleira. O que ela está fazendo agora? Nossa, prof, coitada, né? Deve estar mó calorão lá dentro, né? Tá se queimando. Eu falei, será que ela tá se queimando? Ela não é que nem a gente, né, prof? Acho que então, a gente vai provocar essa condução. Então, eu sinto que isso é diferente de um lugar que a gente viveu ciências dentro de uma escola tradicional, que é evaporação é um processo que a água está na chaleira, e, sabe aquela coisa bem careta, onde a gente chega com a informação pronta para a criança, e a criança só tem que engolir ela só tem que decorar ela só tem que aceitar ela. É diferente eu provocar um fenômeno, é exatamente o caminho das ciências dentro da pedagogia valores. Lá na física, lá no 6º ano, ainda é assim, né? A gente constrói um fenômeno, a criança observa aquele fenômeno, e aí a gente começa. O que será que está acontecendo agora? Cadê ela agora? Né? Onde está a gotinha? Será que ela está sentindo? Né? E aí tem aquela criança que é mais, né, dos sentimentos, que talvez venha com, ai, nossa, coitada, está queimando. Será que ela está queimando? Né? A gente pensar também o tipo de pergunta que a gente vai provocar, até a gente chegar num lugar que e
indo, 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 avançando, 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 até chegar nesse lugar que é, prof, eu acho que ela não tá mais ali. Será que ela não foi junto com esse arzinho que tá subindo ali? O que é aquele arzinho que tá subindo ali? Gente, o que é aquele arzinho que tá subindo ali? E aí eles, oh, é água, prof. E aí a gente conta que aquela água, tá? Que aquele processo acontece com a água toda vez. E aí o que a gente pode fazer, que talvez a gente não tenha elementos para fazer, mas que a gente já chegou com reflexão, com conversa, com bate-papo, contornando, dando limite, né, para aquele papo todo gente, vocês já pararam para pensar que num lugar muito quente, tá? Vamos pensar assim, ó. Aí, para quem mora, né, num lugar muito quente, vai ser super fácil, né? Gente, vocês não acham que é possível isso acontecer com a água do mar num dia que está muito quente? Ou com a água do rio num dia que está muito quente? Ou, né, e aí a gente chegando nesse lugar de provocar as crianças a refletir sobre e a água que está lá na natureza, como é que vai chegar lá em cima e fazer a nuvem de... Isso pode ser só ir empurrando um pouco mais, instigando um pouco mais, botando um pouco mais de lenha na fogueira, né? Do pensamento até chegar nesse lugar da criança perceber que, opa, a água que está lá na natureza também está se transformando. Por isso que a gotinha d'água, ela começou passeando, né? Sentadinha lá na nuvem, e aí ela desceu com a chuva, e aí ela foi para dentro da terra, e aí ela entrou, e aí, opa, ela tá se transformando então a gente pode pensar, Roberta, em ficar pescando de dentro do poema essas vivências, né? Mas isso não precisa ser assim. A gente pode recortar alguns momentos do poema para traduzir um pouco melhor, para proporcionar uma vivência um pouco melhor, mas isso não precisa ser para o ciclo todo, não precisa ser com todas as fases da água. Pode editar isso, né? Pode preservar as crianças de nomes que são muito complexos ou de etapas do ciclo que são muito difíceis, né, da criança apalpar. E tem professor que não faz nada disso. Ele deixa as crianças só na poesia, só nas imagens e não aprofunda nada disso, tá? Teria essas três possibilidades, são três caminhos um pouquinho diferentes, tá bom? E eu acho que se é para apresentar, pensar em caminhos, em oportunidades de experimentos com as crianças para poder apresentar o nome mais formal, o nome no mundo dos adultos daquele processo, tá? Essa é a dica que eu acho que quero que fique bem clara, assim. O teu áudio está aberto, aí eu fiquei sem saber se você queria complementar, se você queria perguntar, se estava claro. Deu para pescar? Tá. Beleza. Fê, eu acho que você... Roberta, eu acabou? Né, é isso que eu ia te perguntar, tá? Antes de passar para Fê. Então, fala. Tá. Aí um outro ponto, porque o poema é gigantesco. Olhando ele daqui, assim, uma época para um poema tão gigante, como é isso, né? Porque eu já estou, assim, há 2 semanas de encerrar a época e eu não cheguei na metade dele, né? Não cheguei na metade. A pergunta é, eu posso deixar um pouquinho para depois? Posso usar uma APC para complementar, por exemplo? Como é que você sugere? Porque eu acho que, embora eu tenha sido feliz em escolher o momento da chuva para trazer, eu não considerei o carnaval, que é um feriado grande.
e que vai tomar alguns dias dessa época, né? E aí eu acho que eu posso, de repente, então, estender a época mais um pouco para 5 semanas, para poder dar conta do poema, né? Aí pronto. Apresentar o poema, você acha interessante, importante? Ou eu posso voltar com esse poema numa roda rítmica em algum momento na quadra para apresentação? Onde você acha assim que é necessário, inclusive, né? Porque eu venho acompanhando na internet algumas coisas, né? Onde realmente a culminância do poema da Gotinha d'Água é uma grande apresentação, né? Do verso, e aí tem professoras que usam guarda-chuvas, capas de chuva, levam instrumentos, é uma belezura, assim, igual. E eu não gostaria de não fazer isso, porque, assim, os meus alunos, eles estão, assim, com o poema na cabeça. Só que gigante, Tá, gigante. tá. A gente ficou 5 semanas com a gotinha d'água. Eu sou uma professora, eu não sei se eu seria hoje em dia tão visceral, tão entregue, sabe? Mas eu me lembro da gente ter viajado e de eu ter ficado. Eu tenho mais memória da viagem, da minha relação para decorar a gotinha d'água, do que memórias da minha viagem do que estava acontecendo, sabe? Eu tenho essa coisa assim de uma profundidade que é difícil para mim de. Isso é com tudo, sabe? O meu companheiro, ele fala. Quando eu, na pandemia, quando eu falei para ele, eu vou sair da escola. Ele levou um choque, assim, sabe? Ele ficou meio, como é que é? Você vai sair da escola, né? Porque era tão, sabe? E aí ele entendeu, e quando eu saí, eu falei, eu acho que agora eu vou fazer isso. Acho que eu queria fazer isso o tempo todo. É claro que eu não consegui, né, gente? Eu ilustro livros infantis o tempo todo, mas eu tô o tempo todo, né, com vocês, eu tô dando aula de desenho, eu tô com o pé lá na escola ainda, mas ele falou assim, nossa, é a primeira vez em 15 anos que eu te vejo botando o nariz para fora d'água. Essa imagem é muito boa, né? Ele falou, no momento em que você entrou no seminário, você mergulhou nesse mar e eu nunca mais te vi respirando. Você virou uma sereia, Waldorf. Eu nunca mais tinha visto você botando o nariz para fora. E eu não sei se eu, né, só compartilhando assim, para vocês me entenderem um pouco mais. E aí o que aconteceu foi que no primeiro dia de aula, eu estava completamente mergulhada na gotinha d'água. Eu sabia ela de cor e salteado até a última letra. Sabe, a cadência do negócio, todos os desenhos que eu ia fazer, eu tinha filtrado a sereia da mesinha de época, eu tava tipo, mergulhada naquilo. Então, em 5 semanas, foi um tempo muito bom para a minha turma de fazer isso. Só que teve essa pausinha do carnaval em algum momento, né, no meio dessas 5 semanas, eu não vou saber exatamente qual foi, mas eu me lembro como se fosse ontem, assim, a euforia das crianças quando a gente fez na roda a última parte. E tipo, a gente conseguiu! Eu não acredito, a gente conseguiu! E aí, uma semana depois, ou 2 semanas depois, a gente tinha a coisa da quarta social na escola. Que às vezes a gente se reunia só para fazer o verso, e às vezes as turmas aproveitavam para apresentar, para presentear as outras turmas com alguma coisa. E aí a gente apresentou a gotinha d'água numa quarta social, a gente não apresentou numa festa, tá? Mas a gente fez isso, de apresentar, sabe? E era um gostinho de vitória, de ter conseguido. Nossa,
nossa, isso é muito difícil, a gente conseguiu, sabe? E eu me lembro que quando a gente apresentou na quarta social, tinham várias crianças que ficavam em volta das turmas menores, ficavam, meu Deus, que caraca, não acaba nunca, meu Deus, onde é que eles vão parar com esse verso, tipo, né? E as mais velhas, tipo, nossa, mas eles aprenderam direitinho, né? Parabéns, segundo ano, sabe? Uma coisa assim. E aí foi muito legal essa experiência, né? Esse gostinho de, nossa, a gente conseguiu. Então, eu recomendo. Por esse lado, para a vivência, né, da turma, já começar o ano com uma... Nossa, a gente, né? Caramba, já começamos com um feijão com arroz, assim. E isso eu achei muito legal. Então, a gente, né, eu não fiz essa coisa de editar o verso, de diminuir. O que eu fiz foi, né, tá com aquilo muito vivo em mim para trazer bem inteiro. E o que eu percebi é que a minha turma não ia dar conta era de registrar tudo aquilo. A gente ia precisar de muito mais tempo. Fiquei super nessa de, poxa, será que eu arrasto para outras épocas? Então, eu não fiz isso. Duas crianças que tinham um tempo diferente das outras, que caprichavam muito nos desenhos, que gostavam de fazer uma letra muito... E tinham um tempo que era diferente, que era muito característico delas. Ficaram carregando o caderno de outras crianças que estava pronto para casa durante um tempo até terminar os seus caderninhos, né? Mas a maior parte da turma foi juntinho comigo, seguindo aquela edição dos capítulos mais preciosos e dos momentos mais importantes da jornada da Gotinha. Não teve o verso inteiro no caderno. Primeira coisa. Segunda coisa, eu fiz uma edição como é que eu vou chamar isso? Porque até o final do primeiro ano, a gente ainda está trocando as cores o tempo todo, né? A gente ainda está tingindo o texto todo pela cor da vogal da sílaba. E aí o nosso acordo no caderno da gotinha d'água foi: a gotinha d'água a gente vai usar só o azul. A única coisa que a gente vai fazer para esse caderno ficar mais organizado, para esse caderno ficar mais... Porque tem criança que ainda está precisando, né? Dessa organização espacial, ainda não está como a gente sabe que deveria. E tá tudo bem. Então, o que a gente vai fazer? Vai ter gotinhas de luz, pontinhos amarelos brilhantes entre as palavras, e se a gente perceber que está subindo muita ladeira, que está descendo muita ladeira, que o espaço entre as linhas está muito caótico, que está ficando muito bagunçado o caderno, caminhos de luz, até a gente perceber que a criança já deu uma organizada de novo, a gente vai banhando, a gente faz aquele trabalho de desenho de formas, né, de linhas retinhas, douradinhas, horizontais, para criar essa pauta, para trazer um pouco mais de limite, um pouco mais de organização para as crianças. E aí vai depender da situação de vocês, da constelação de vocês, né? Tem criança que vai ficar muito magoada, muito, muito ferida, se a gente chegar e falar que ela está precisando disso. Então, talvez seja muito mais interessante. Gente, olha só, a prof percebeu que os cadernos estão um pouquinho bagunçados. Prof, o meu caderno não está bagunçado. São raras as exceções, a prof resolveu que vai banhar os cadernos agora com caminhos de luz, que vão deixar todos os textos mais organizados, mais retinhos, o caderno mais estruturado. Então, todo mundo vai seguir essa regra até... E aí vocês podem me contar quando vocês já estiverem preparados para largar esses caminhos. E aí tem criança que não larga, que já está tudo super organizado, que você chega e fala, vamos parar de fazer os caminhos de luz. Não quero largar os caminhos de luz. E tem outras que ficam ansiosas para largar e ainda estão super desorganizadas. Mas eu acho que é um balanço de relação, de limite, né, de contorno, que vale mais a pena para os cadernos ficarem mais organizados, para eles entenderem melhor os seus textos, do que deixar tudo solto e depois o caderno tá o caos, né? E é isso, tá? Eu acho que esse é o trabalho do segundo ano também, né? A letra ficar mais bonita, eles lerem
conseguirem ler o que está escrito no caderno dos seus amigos, os amigos poderem ler o que está escrito no caderno deles, né? Agora é um momento que essa leitura começa a ficar mais acordada, a gente vai estimular isso de várias formas, inclusive dessa forma, né? Então, foi o que funcionou, tá? Aí você pergunta para mim, escrita com a letra bastão. Óbvio, a gente não apresentou ainda a letra minúscula. Eu, pelo menos, não tinha apresentado ainda a letra minúscula na gotinha d'água, porque eu escolhi ser a minha primeira época também. Então, eu não tinha apresentado ainda a letra de imprensa ou a letra minúscula, as filinhas. Então, o caderno da gotinha d'água, o meu caderno da gotinha d'água das crianças, ele é todo com letra maiúscula. E aí tem prós e tem contras, que a gente vai avaliar com o tempo, porque é um texto relativamente grande, mesmo com edição, que a gente perdeu a oportunidade de estar treinando a minúscula. Sim, mas a gente ganha com outras coisas, né? Então, para mim, no final das contas, valeu a pena, tá? E aí, a última coisa o meu caderno da gotinha d'água também teve uma transição para o lápis. Porque as crianças perceberam que tinha mais uma coisa para facilitar. Tinha mais uma coisa que podia ficar melhor, que podia deixar a letra mais bonita, menor, o caderno mais organizado. E aí o que a gente fez? Antes do carnaval, a gente escreveu só com giz de cera. E aí depois do carnaval eu falei assim, ó, tem mais uma coisa para chegar. Um desafio para a gotinha d'água. Vamos experimentar fazer a nossa letra com outro material. E aí no começo eles ficaram um pouco assustados, mas depois eles amaram. Amaram. Porque a pega fica diferente, a mão fica mais leve. Eu não sei se vocês têm esse hábito. Eu tinha muito no primeiro ano de fazer todo o meu caderno de planejamento com giz de cera. Gente, chega uma hora que a gente está exausto. Com o lápis, ele é mais leve, a gente não precisa botar tanta força nele para ele, né? Então, foi uma mudança muito legal de acontecer. Laida, isso precisa ser na primeira época? Não. Laida, minha época não é da gotinha d'água e eu achei legal essa coisa de mudar para o lápis para eles sentirem uma diferença. Posso fazer em outra época? Claro. É só a gente ir sentindo, né, referências possíveis, possibilidades. Laida, eu estava viajando aqui com essa história do lápis, não ia acordar o lápis tão cedo. Laida, eu não fiz ritual nenhum, eu só passei para o lápis, né? Tá tudo bem, gente, né? É isso, não tem um errado, não tem, eu só tô contando para vocês como eu fiz, porque isso pode inspirar vocês, gerar uma segurança e às vezes até provocar movimentos que vocês não estavam pensando em fazer, tá? Roberta, me conta se agora passamos por todas as tuas dúvidas. Beleza, vou passar para Fernanda então, tá? Olá. Então, eu tinha colocado lá no grupo essa coisa, né, do pensar, né? Eu fiquei preocupada esse ano de ter crianças que ainda não estão lendo, né? E eu sei que a alfabetização é um processo que dura, né, 3 anos, né, até, inclusive, mas eu fiquei um pouco ansiosa com isso, assim, achei que que eu peguei muito leve com eles no primeiro ano, sabe? Me dei conta de que a turma que eu podia ter puxado mais eles, a minha percepção agora, sabe? Então, comecei a ficar preocupada com isso e resolvi trazer no pensar, assim, mais movimento para ajudá-los, né, a sair desse lugar. Hoje já fiz um ditado, assim, até vou falar aqui, porque de repente pode ajudar alguém, que eu achei que foi legal. Eu apresentei o LH ontem, tinha feito um poema do LH anteontem, ontem eu contei do LH, falei que o H tinha chegado na festa, ele era muito tímido, não conseguia conversar com ninguém, o L foi lá e abraçou ele, e eles saíram falando daquele som. As crianças gostaram muito da imagem e ficou legal. Daí hoje eu abri a lousa já cheia de palavras com LH, daí nós lemos juntos as palavras, e daí eu trouxe alguns adivinhas. Eu contei, olha, uma dica, as respostas estão na lousa. Daí, por exemplo, eu falei, é um animal muito pequenininho, mas tem gente que tem muito medo dele, ele voa e ele é preto e amarelo. Daí ninguém podia falar, tinha que escrever num papel, abelha.
Daí muitas crianças me falaram, prof, eu não sei escrever abelha. Daí eu falei, lembra que tá na lousa? Com que som começa essa palavra? Então daí algumas crianças, a maioria, conseguiu achar o A lá e encontrou a palavra e escreveu. Algumas não, né? Assim, na verdade, duas não conseguiram, o resto conseguiu. Mas enfim. Então, assim, um pouco essa demanda, assim, de ideias do que fazer com essas crianças. Eu, inclusive, estou pensando, Laida, em fazer grupinhos de 3, assim, pelo menos 2 grupos com 6 crianças que estão bem, bem por fora da leitura ainda, e tirar elas numa aula de línguas para trabalhar um reforço com elas, sabe? Eu e as 3, assim, para ver se a gente, sabe? Porque são crianças que eu percebo que elas precisam de uma atuação mais individual, sabe? Que no grupo elas se distraem demais, viajam, não acompanham, não escutam, então eu vou precisar fazer mais de perto. Então a minha ideia é começar a fazer isso o quanto antes. Uma outra questão é com relação ao desenho de forma. Eu não comecei o desenho de forma ainda, a gente está na segunda semana de aula. Eu resolvi pegar bem firme com eles também com relação à disciplina, porque é uma turma muito barulhenta e eu senti que ficou faltando isso no ano passado, sabe? Que eu não consegui trazer uma forma bem estruturada para eles. Então, esse ano eu peguei pesado com eles nesse sentido, assim, sabe? De realmente, assim, ó, só vou falar se tiver silêncio, não vai falar se eu não tiver com a mão levantada, todas essas coisas que são lá do primeiro ano ainda, né? E daí, assim, tudo demorava muito para acontecer, né? Então, assim, contei poucas fábulas até agora, porque não dava tempo, mas eu senti que a turma está respondendo bem a isso, sabe? Já está uma turma muito mais silenciosa, comparada ao primeiro dia de aula, assim, já conseguem ouvir. Enfim, eu achei que foi bom fazer isso. Mas daí eu não entrei com o desenho de formas ainda. Daí eu queria ver com você, assim, se você traz uma imagem, porque mudou muito o desenho de formas, né? Antes era só fazer a linha, aquela curva, não, agora tem que achar o espelhamento, né? Daí eu até levei um espelho lá para a sala, deixei ele lá, tô pensando em usar ele, sabe, em mostrar para as crianças o que que o espelho faz quando eu, né, levanto a mão direita, que lugar que ele mostra aí no espelho, enfim. Só que eu não sei se eu trago uma imagem, queria ouvir você, da sua experiência, como que você fez isso, só assim para essa introdução, né, para mostrar para eles que uma coisa mudou. E também bem rapidinho, só para talvez ajudar os colegas também numa ideia que me ocorreu aqui, eu também estou querendo fazer essa transição do lápis, né, para o lápis, porque alguns voltaram para a escola com giz desse tamanho aqui, eu tinha pedido para as famílias cuidar disso, mas enfim, né? Daí eu pensei, não, tem que fazer essa transição, até para arrumar a pega, que muitos estão com a pega errada. Só que eu também não queria chegar de qualquer jeito, porque, como eu falei, assim, é uma turma que a gente está tendo que consertar muitas coisas, né? Então, eu tenho feito momentos de silêncio com a turma, assim, que eu não falo para eles o que que é, mas eu conto até 10, assim, né? Vou tirando o dedo sem falar nada, assim, ninguém pode falar nada, todo mundo fica quietinho. E daí eu falo o nome de cada um da turma. Eu tenho 22 alunos. Eu falo bem calmamente o nome de cada um e tá todo mundo em silêncio absoluto. E eu tenho feito, assim, alguns momentos do dia, assim, de guardar esse silêncio, sabe? Hoje eu fiz uma atividade deles deitarem na mesa e ouvirem uma música na flauta, sem ninguém falar nada, assim, realmente trazendo essa respiração para a turma. Daí, no final do dia, há 2 dias que eu tenho feito isso, que a gente conseguiu ficar em silêncio, ouvir o silêncio. No final da aula, eu estou dizendo que alguma coisa aconteceu ali na turma e eu vi uma estrela brilhando dentro da sala. E por conta disso, eu vou lá na lousa, na parte da frente, mesmo onde eu tenho um desenho, e eu desenho uma estrela lá e não falo mais nada. Daí no dia seguinte eu fiz a mesma coisa. Eu vou entregar para eles 10 lápis. Daí eu estou fazendo uma estrela de cada cor de cada um desses lápis. Então a primeira foi amarelo ouro, depois hoje foi amarelo, primeiro amarelo limão, hoje foi amarelo ouro, depois vou fazer laranja e não vou explicar, não vou falar nada, só vou contar isso para eles. Daí, quando chegar a 10ª estrela lá, quando tiver as 10, daí eu vou contar que agora que eles realizaram esse desafio desses 10 dias, brilhando a turma, como presente para a turma, eles vão receber esses 10 lápis, né? Então, assim, achei que é uma conquista da turma, né? Achei legal fazer desse modo. E é isso, desculpa a falação. Um beijo. Muito, muito, muito legal. Muito legal. Foi bom que você falou e eu lembrei que o Hugo pediu uma dica de brincadeiras
porque essa parte do... Talvez a tua turma, nesse momento, ainda esteja precisando de um pouco mais de disciplina, porque ficou muito solto no primeiro, né? Então agora teve que dar uma apertadinha mesmo, né? Mas isso não precisa ser sempre assim, né? Na verdade, é muito importante que a gente encontre um ponto de equilíbrio porque o fazer assim, mesmo que esteja sendo muito legal, que eles estejam se dando conta que conseguem, que o silêncio também é muito bom e que deixar a prof feliz, porque eles devem ter te visto frustrada, devem ter sentido a tua frustração também no primeiro ano, né? Então, tem um efeito legal, mas é esforço, né? Então, a gente precisa também, depois que equilibrou, encontrar esse ponto que é um pouco mais leve, né? Que é um pouco mais divertido e que, opa, o que a prof está fazendo? E eu ficar quieto e prestar atenção nela é muito mais interessante do que esse papo que eu estou levando aqui, né? E aí, encontrar essas ferramentas também é legal, né? Então, o Hugo falou que encontrou lá o palo, palo, bonito, palo, que é uma brincadeira, né, bem possível, né, bem legal para o segundo ano. Não sei se todo mundo que tá na aula e assistindo a gravação conhece essa brincadeira, mas essa era uma que a gente gostava muito de fazer, e isso pode ser um gancho para a concentração. Isso não precisa ser só, vamos dar uma aquecida, né? Vamos chegar junto aqui na roda, vamos começar por esse lugar. Isso também pode ser para aquele momento que a turma está um caos, e aí, de repente a prof começa a fazer uma brincadeira e todo mundo para prestar atenção, só que de uma maneira que é diferente de... Isso é solene, isso é apertado, né? E esse outro jeito, ele provoca um efeito parecido, só que é por um viés diferente, né? É um viés um pouco mais leve, um pouco mais divertido, um pouco mais... Então, tem o palo tem lá, então se vocês quiserem, eu posso até colocar lá no grupo para quem não conhece, mas eu vou aproveitar e vou ensinar uma que não está lá, porque eu não consegui gravar ainda, porque esse outro caminho, que é um pouco mais rítmico, também funciona muito para isso. Então, vocês podem aproveitar, de repente, para o começo da roda, uma aquecida, uma sintonizada, ou podem aproveitar para esses momentos, que está todo mundo muito caótico, e aí a gente começa com um pá, 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 sabe? Uma coisa de... E aí eles ficam, que é isso, prof? Deu uma louca, né? Então, provocar um movimento que, de repente, organiza, né? Então, eu gostava desse outro caminho, né? Que é o de... Eita, começou uma coisa aqui, eu tô perdendo o tempo porque tava conversando com o Zezinho, né? Então, essa é muito legal, vou fazer pro Hugo que ele pediu, para não ficar devendo pro Hugo, que agora que eu lembrei que eu fiquei devendo. E aí a gente vai pensar o seguinte, as primeiras vezes, quando a gente está ensinando para as crianças uma brincadeira rítmica, é interessante eu nomear o gesto ou o movimento. Então, eu conto para as crianças, quando eu bato palma é o tum, quando eu bato o pé, tá? Ou, é isso mesmo. Não, quando eu bato o pé é o tum, quando eu bato palma é o pá, faz mais sentido, né? Então, eu vou começar com o pé, ó. Tum, tá? Então, eu vou ficar alternando os pés, mas qualquer um dos pés que eu bato é tum, tá bom? Na verdade, eu só vou acordar o pé esquerdo num momento só para fazer uma pegadinha, só para eles ficarem acordados e eles, né, não acharem que o jogo tá ganho. Então, eu vou fazer pé direito, tum, pá, tum, pá, pá. É isso. É porque fazia tempo que eu não fazia e eu resolvi sacar da cartola por causa do Hugo, mas tô pegando no tranco. Tum, pá, tum, pá, pá, tum, pá, 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 tum.
Isso. Então tá, vou de novo agora para fazer direito. Se a gente decora a frase, fica mais fácil, tá? Então eu vou ficar alternando os pés. Essa aqui é a pegadinha. Tum, pá, tum, pá, pá, tum, pá, 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 tum, pá, tum. Tá? É melhor de aprender, adulto é melhor de aprender quando tenta fazer, tá, gente? Tá todo mundo sentadinho aí, me olhando? Depois vocês vão ficar apanhando no vídeo, mas tá tudo bem. Fica alternando os pés e parece que a gente vai estar sempre crescendo, mas na verdade não, né? É um tum, pá, tum, pá, pá. Opa, cresceu a palma, né? Depois de novo, tum, pá, pá, pá. E da quarta vez eu não vou fazer 4 palmas, eu vou voltar para o 1, tá? Essa que é tipo a brincadeirinha, tá bom? Última vez, só para vocês ficarem com ele inteiro gravado bonitinho. Tum, pá, tum, pá, pá, tum, pá, 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 tum, pá, tum, tum, pá, tum, pá, pá, tum, pá, 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 tum, pá, tum. E aí depois eu vou dar uma fuçada lá, tá, Hugo, para você, se já tiver mais alguma brincadeirinha dessas que tá prontinha lá, eu boto lá no grupo para você não ter que ficar fuçando lá no... já vai direto para essa. Tem pelo menos mais 2 que eu gravei. Uma parecida com essa, que é um pouco mais de corpo, e só esses comandinhos, né, tu, pá, que é muito legal, que eles se divertem e a gente faz uma coisa de acordar para o corpo, né? E tem pelo menos mais uma que eu tenho certeza que eu já gravei, que é tipo palo, 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 bonito, que é aquela epo, itai, tae, epo, etai, que já tá gravadinha lá. Eu coloco lá no grupo para você não precisar ficar procurando. Essas brincadeiras eu ficava usando para esse gancho de concentração ou para aquele momento da roda que eu sentia que estava precisando casar o canto, uma afinação, o todo mundo junto fazendo a mesma coisa, só que vindo para o corpo, porque aí eles se encaixam melhor também, né? Então eu coloco lá, tá? Desculpa, eu passei uma quarta e mudei de pessoa e esqueci de ti, mas agora foi, tá? Então, vou voltar para a Fê. Então, era só isso, Fê, agora eu entendo que precisa de um pouco mais de dureza, talvez, de um pouco mais de... Porque, que bom que você percebeu que a coisa estava solta e voltou, né, motivada e dando conta de fazer, porque... podia rolar também de agora já perdi, ou não sei fazer isso, não combina comigo, ou começar a experimentar e eles não corresponderem. Então, que bom que foi no momento certo, né? Quando a gente começa o ano, a gente também está organizando a casa, criando outra memória, né? Então, tá tudo certo. Eu não sei se você lembra, agora eu só estou te dando essa outra dica para quando você sentir que dá para dar uma nova organizada, de ir migrando talvez para um comando um pouco mais leve só para ti mesmo, na verdade, né? Para você entender que isso pode acontecer de uma maneira um pouco mais divertida, porque às vezes esse lugar vai cansando a gente, tá? A outra coisa, eu não sei se você lembra de um jogo, que eu gostava muito dessa coisa dos jogos, né? Um jogo que eu contei para vocês no primeiro ano, que era das sílabas, de fazer recortar com as cartinhas, o A é o que, quando ele encontra uma consoante, ele dá o verde, né? A maioria dos professores, eu acho que tá nesse grupo fez desse jeito. Então, as consoantes, as sílabas com A são as cartinhas verdes. E aí, só para você sacar mais ou menos o jogo, tá? Então, vão ter cartinhas verdes, vão ter cartinhas vermelhas ou rosadas, cartinhas amarelinhas, cartinhas ou alaranjadas ou amarronzadas, porque às vezes a gente não consegue também tanta
tanta cor, né? Então, o O, como é uma cor que lembre, né, que combine com esse O que a gente usou na escrita, e as cartinhas azuis para o U. E aí, o que a gente pode fazer agora no segundo ano, para fortalecer um pouco essa história com as crianças, lá no primeiro ano, tinha uma coisa que era mais do reconhecimento, que sílaba é essa, né? Agora, no segundo, quando a gente forma grupos, eu dou para eles um bolinho de cartas. Que palavras a gente consegue montar? A gente conseguiu montar essas palavras, prof. Agora a gente vai pegar um papel ou a gente vai acordar um caderno que vai servir só para esses momentos, ou a gente vai pegar folha de sulfite mesmo, só que a gente vai organizar e depois a gente pode transformar isso num caderninho de exercícios e costurar, ou grampear, e aí a gente pode furar e botar uma cordinha bonitinha, mas não deixar isso perdido, tá? Isso também virá depois um trabalho reconhecido pela prof, né, que possa chegar numa exposição. Eu acho sempre legal isso, não ter papel que fica solto. Eles entenderem que tudo é trabalho deles, tudo é esforço. Não tem nada que a prof deixa de canto, não tem nada que a prof deixa largado, tá? Então, as crianças vão juntar as palavras, tá? Esse grupo conseguiu 4 palavras, não é uma competição. Mas isso é um rastreio para mim. Opa, vou ter que movimentar esses grupos, porque aquele grupo lá conseguiu 8, e esse grupo conseguiu 2. Eu preciso dividir, porque tem criança que está mais alfabetizada, que está lendo melhor e está conseguindo montar mais palavras. Então, eu vou ter que misturar melhor essas crianças. Isso é um rastreio para nós, tá? E aí, quando a gente junta, depois eles precisam sistematizar isso nessa folha. Então, não é um lugar onde eu estou só juntando sílabas, montando palavras. Eu também depois estou escrevendo essas palavras. Porque tem criança que é mais visual e tem criança que é mais braçal, digamos assim, né? Que precisa escrever para guardar, para reter aquele conhecimento. Então, essa é uma brincadeira que pode ser legal de fazer. Tinha uma prof, a Gabi, que era da minha equipe de colegiado, que fazia uma brincadeira. Cara, ela era igualzinha a forca. Só que ela não falava que era uma forca. Ela inventou um outro nome, porque a forca é meio tétrico, né, gente? Mas ela inventou uma outra coisa. Então, vale também a gente tirar do nosso acervo de criança, brincadeiras, e a gente só vai ajustando para ficar um pouquinho mais Waldorf, né? Não tem ninguém ali que vai ser enforcado, vai ser uma outra coisa. Mas esse tipo de brincadeira. Aí, me lembra depois lá no grupo, porque eu tenho um caderno com muitas ideias de brincadeira, só que eu tô sem ele aqui agora, porque eu não tô em casa. E aí, eu coloco lá para ti foto dos cardzinhos, para o caso de você não ter ainda, para você poder confeccionar. Isso é o tipo de coisa, Fê, que eu levava a cartolina para reunião de turma, e falava, gente, pais, enquanto a gente bate um papo aqui sobre a turma, sobre o ano, eu preciso que cada mãe pegue aí um bolo de cartolina, eu preciso que escreva isso, porque isso é um jogo que eu vou precisar para ontem na minha classe, para os filhos de vocês, preciso de ajuda para fazer. Porque sozinha a gente não dá conta, tá? E aí me cobra isso lá, porque aí eu caço lá nesse material as outras brincadeiras que eu fazia, tá? Porque tem um monte. Ai, alguém me chamou. Conta. A forca, eu falo plantio. Eu coloco um vasinho, depois chega a terra, depois a sementinha vai crescendo e vira uma florzinha, e quando vira florzinha, a gente dá de presente. Aí não tem como, né? E aí esse finalizou. Só para compartilhar com vocês. Maravilha. Pronto, já tem uma ideia aí para vocês poderem usar essa brincadeira, tá? Que essa é ótima, na verdade. E aí depois eu coloco mais algumas lá, porque eu olhei o relógio agora, já me desesperei também com o tempo, mas tem mais, tá?
Desenho de formas. Desenho de formas, eu não trouxe espelho, não trouxe, eu acho legal essa ideia, mas eu não trouxe o espelho, eu só trouxe uma coisa de essa imagem de... Roberta, teu áudio está aberto. Eu só trouxe essa imagem de, a cada ano que passa, essa parte, assim como todas as outras, ela fica mais... Ela fica mais desafiadora, ela pede um pouco mais da gente, porque vocês estão crescendo, né? Então, a gente vai fazer coisas incríveis nesse momento da aula, conforme vocês forem crescendo, né? E aí eu não contava para eles, né? Mas, gente, os nós, que é coisa mais sinistra e cabulosa do que aqueles desenhos de forma de quarto ano, de pirar a cabeça da gente, né? Então, a gente precisa se preparar sabendo que tem um lugar muito específico para chegar com as crianças e desafiador, né? Então, isso eu acho que é um bom incentivo para a gente não ir deixando ele de canto, porque senão depois a gente não consegue chegar nesse lugar com as crianças, no quarto, no quinto, né? Então, o que eu contei para eles foi isso, olha, esse é um desenho agora que ele ganhou um reflexo, imagina que essa linha de luz que a prof coloca no meio da lousa agora, é como se fosse, e aí, na verdade eu não trouxe o espelho, eu trouxe como se fosse um rio. Quando a gente olha na margem do rio, a gente se vê refletido. Então, esse é o rio. E ele está sempre calmo, cristalino e puro. Para que essa reta que a gente desenha, esse desenho de formas que nasce desse lado, possa nascer perfeito do outro lado, mas entendendo que ele é um reflexo. Prof, o que isso quer dizer? Eu não sei se eu estou entendendo. Olha só, vou mostrar. Então, eu fiz o espelho, eu fiz o rio, eu fiz a retinha perfeita. E aí eu fiz um primeiro desenho de formas, tipo, muito simples. E aí eu contei para eles, olha como é o reflexo disso. Se ele estivesse se olhando como se estivesse se olhando nesse espelho de água, como se ele estivesse se olhando e quisesse ver o seu próprio reflexo. E se eu fizesse ele assim? E aí eu fiz ao contrário, tá? Então eu fiz aquele, como se fosse um símbolo de menos, né, que é bem fácil de ver, porque se eu fizer para o outro lado, ele vai, como a boquinha está aberta para o outro lado. Como é essa boquinha, né? Tem que estar virada para dentro. Agora sim, ele está refletido perfeitamente para o lado de dentro. Se a gente fizer um desenho de formas muito reto, talvez isso fique meio... não estou entendendo, prof. A gente tem que ir uma coisa bem óbvia para eles entenderem que é esse reflexo perfeito, né? E aí a gente conta para eles. O desafio esse ano é que a prof está contando tudo isso para vocês agora, mas eu não vou fazer sempre o reflexo. O desafio vai ser que muitas vezes vocês vão ter que imaginar esse reflexo e contar para mim se vocês estão enxergando ele. E depois eu vou mostrar ele para vocês. Nossa, prof, isso é muito difícil, eu não sei se eu entendi. Aí, dependendo da reação deles, então vamos fazer mais um juntos. Então vamos ficar um tempo fazendo juntos, mas vocês já sabem que uma hora eu vou parar e aí eu vou fazer só um rio e uma imagem desse lado e a partir, né? Então vai chegar um momento que eu não vou colocar mais esse lado, quando vocês estiverem se sentindo seguros, né? Talvez eu fique algum tempo fazendo, mas vocês já sabem que isso vai acontecer. Então tá bom. E aí, na verdade, eles mesmos, eu fiz 1 ou 2 ou 3, e aí chegou um momento que eles ficaram, prof, você não falou que ia parar? A gente está pronto, vamos embora. Então, aquele medinho, aquela insegurança que pintou num primeiro momento dissolveu totalmente. Eu senti que eles estavam prontos, a gente foi. Mas eu acho importante começar, porque as crianças que te mostrarem que estão com muita dificuldade nisso, possivelmente são as mesmas crianças que ainda estão espelhando letra, que ainda estão com dificuldade de leitura. Por quê? Porque ela não sabe se né, uma dificuldade de memorização, as coisas estão muito entrelaçadas ali no processo de alfabetização, né? Então, é muito comum as crianças que sistematicamente, semanalmente, quando te entregam o desenho de formas, quando te revelam o desenho de formas, está invertido, tá trocado, são as mesmas crianças que ainda estão
na hora do texto invertendo letra, ou ainda não conseguem reconhecer a letra que você está dando comando na lousa sozinho, ou, né, então, geralmente, isso vai ajudar elas, né, isso vai ajudar elas bastante, tá? Acho que foi tudo, né? Tá. Só com relação ao reforço, você acha que é uma boa? Eu acho que é uma boa, mas eu acho que você pode experimentar, começar o desenho de formas primeiro, aplicar um pouco mais de jogos e sentir como eles respondem. Só para também, assim, talvez esse momento do reforço seja um momento a mais para ti, que possa ser preservado, dando algumas ajustadinhas quando você ainda está com todo mundo, para preservar o teu tempo mesmo, seja de estudo, de descanso, da família, né? Porque a nossa tendência é já ir trazendo mais, né? E aí eu acho que ainda tem tempo, tá tudo bem. Acho que ainda dá para fazer esses ajustes e sentir como eles respondem antes de precisar desse passo, tá? Vamos falando no grupo. De repente, Laida, chegamos já na Páscoa e eu tô sentindo que esses ajustes todos que você sugeriu eu apliquei e ainda tô sentindo que tá muito... Aí vamos repensar, tá? Mas ainda tá muito no comecinho do ano, acho que ainda dá para caminhar mais um pouquinho, tá? Rafa e Cris, me contem. A Rafa entrou primeiro, mas a Cris, fazia tempo que a gente não se via, né, Cris? Então, queria aproveitar um pouquinho para te ouvir, saber se tem alguma coisinha que eu posso te ajudar mais específica também, tá? Só que a Rafa, eu sei que entrou primeiro na reunião. Conta, Rafa, se tem alguma coisa que me passou. Laida, eu fui contemplada por muitos comentários, por muitas dúvidas dos colegas. Depois, se a gente tiver um tempo, a gente pode ir conversando no WhatsApp sobre reuniões, assim, o que falar para os pais. Pode passar para a Cris, pode ouvir ela, tá bom? Tá bom. Cris. Tudo bem, Laida? Tá me ouvindo? Na verdade, eu só queria uma orientação, uma dica, vou ser bem rapidinha, para a chegada das letras minúsculas, como que você fez? Você tinha me avisado no Zap. Que bom que você veio para me lembrar. Tá. Vou te contar como eu fiz. Só fecha o teu áudio, porque às vezes a gente não percebe quando tá ao vivo, mas depois, quando eu vou assistir a gravação, fica um ruído, uma coisa para quem só assiste a gravação é ruim. E a Roberta quer sugerir uma brincadeira. E aí, Roberta, se não der tempo de fazer isso agora, porque eu preciso ser bem pontual para terminar 4h30, porque eu não estou em casa e eu estou num cantinho na casa da minha irmã, mas eu tenho hora para pegar a Cecília, tá? No jardim, eu não posso me atrasar. Aí, se não der tempo, você manda um áudio ou um videozinho lá no grupo para mandar para os teus colegas, pode ser legal. Cris, eu fiz o seguinte, eu usei a imagem, você trouxe alguma sugestão, alguma pergunta que tinha já como se fosse uma imagem, né? Mas a que eu usei era um pouquinho diferente, era a imagem, eu aproveitei a época de horta, pomar e jardim, essa imagem das flores, e aí eu fiz uma pesquisa, eu tenho isso pronto para passar para vocês, se vocês quiserem, que é relacionando todas as letras com uma flor. E aí eu fiz uma cartolina bem grandona quando a gente já terminou e eu apresentei todas as flores para as crianças. Eu fiz uma cartolina bem grandona com o desenho de todas as florzinhas, que ficou super bonito, e aí virou um quadro que ficou do lado da lousa, para as crianças que precisavam ainda dessa memória como é que escreve o F mesmo, minúsculo, né? Tem algumas letras que são um pouquinho mais desafiadoras, que precisa dar uma coladinha, né? E aí tinha essa disposição das florzinhas super fofinhas. A gente fez assim no caderno também. E aí a imagem que a gente fez da letra, que não necessariamente... porque ia ser muito trabalho, né? Eu ainda encontrar flores que conversassem com isso. Então, tinha uma flor,
a flor era a tarefa, era fazer o que o alfabeto faz em escola tradicional para as crianças, que às vezes a imagem não tem nada a ver com a letra, mas eu conto a palavra, né? Ela me remete a um som e aí ela me dá um spoiler da letra que eu tenho que escrever primeiro. Como agora eles já têm esse apoio, eles já aprenderam todas as maiúsculas, né? Agora é uma coisa mais de... Essa letra, ela se relaciona mais com o ar, com as borboletas, ela tá mais ali no chãozinho, fofinho, bem estável, bem firminha na terra, ou ela é curiosa em relação ao que está acontecendo lá dentro do chão, em relação aos insetos que vivem dentro da terra, ou ela tem raízes profundas e se estende um pouco mais abaixo dessa linha do chão, tá? Então a imagem, ela ficou mais como, né, uma coisa um pouco mais poética, um pouco mais delicada, um pouco mais fofinha, que era essa coisa das flores, e claro, ajuda, né? Eu pensar em amor perfeito, eu pensar em, né, não vou saber todas as flores que eu usei, mas né, eu pensar em dália, eu pensar em girassol, eu pensar em, né, eu lembrar que aquela flor tem aquele nome, mas como eu escrevo essa filhinha, tem a ver com isso, né? Então, do lado da flor, eu tenho esse desenho depois para te mandar, tá, Cris? Para o caso de você estar tendo dificuldade de visualizar. Mas do lado da flor tem 3 linhas. E aí tem a filhinha que fica bem enraizada, que está bem depositada na terra, que não se relaciona, que ela não é curiosa com as borboletas, com as abelhas, e ela também não está ligando para as minhocas. Dá um exemplo lá, do A. É uma filhinha que está bem bela ali no chão, está de boa ali, não tem essa curiosidade. A filhinha do B, ela quer saber o que está acontecendo ali em cima. Então ela se estende um pouco mais para cima, ela chega ali né, naquela linha onde estão as borboletas, as abelhinhas, tá? E dá um exemplo dessa que gosta dos besourinhos, das minhocas, seria o F, o G, tá? Essas letras que se projetam para essa linha de baixo. Então é essa imagem que também combina um pouco, né, com as florzinhas, e que combina um pouco com essa temporada de Horta, Pomar e Jardim, que muitas vezes a gente fica meio perdidinho do que vai fazer. Então, por isso que eu encaixei aí. E aí tem, naquele material das 4 árvores da Ruth Salles, tem vários textinhos fofinhos para a gente, e inclusive alguns que tem melodia, que a gente poderia trazer como roda rítmica, e a gente poderia também trazer como treino da escrita das letras minúsculas no caderno de Horta, Pomar e Jardim. Depois que a gente apresentou as letras, né? Antes não, tá? Fala, Roberta. Agora embolou minha cabeça. Tá, vamos lá. Você está sugerindo que a gente use os nomes das flores para apresentar as letras minúsculas, certo? Ok, achei muito interessante. Aí, essa apresentação, ela pode estar dentro da época de Horta, Pomar e Jardim, para a gente usar essa projeção dessa letra que está em cima ou que está embaixo, a projeção dela. Na verdade, Roberta, elas estão sempre, elas começam no chão. Não tem nenhuma letra que voa. Então, essa imagem essa é curiosa para os insetos do ar, ou essa é curiosa para os bichinhos subterrâneos, é porque ela se alonga para cima ou se alonga para baixo. Tipo P, tipo T. Ele é curioso para esses insetos. A gente pode fazer esses desenhos bonitos, né? Fazer uma abelhinha voando, fazer uma borboletinha voando, e pode fazer minhoquinhas ali debaixo da terra, esses besourinhos que vivem embaixo da terra, né? Então, tem isso, tá? Não precisa ser assim. Só estou contando para vocês como foi o caminho, porque tem um monte de prof que às vezes fica
criando histórias de novo para apresentar todas as minúsculas. E eu sinto que agora a coisa pode ser um pouquinho mais ressecada. Perceberam a diferença para agora? É uma imagem. É só uma imagem. E treino. É imagem e treino. Ela é mais essa passagem ela é mais braçal. Sim. Aí tem o texto das 4 árvores da Ruth Salles, certo? Como é, então, que eu encaixo esse texto da Ruth Salles para apresentar a letra minúscula através das imagens das flores? Como é que eu linko isso? A pegadinha aí é que eu não estava falando do texto das 4 árvores, eu estava falando do livro. E dentro do livro das 4 árvores tem dezenas de poemas e textos. Alguns que são muito combinando com o que a gente está tratando do mundo das flores. Tá? Então tem o texto da horta, tem o texto do... Aí, esse texto está combinando super com as flores que eu escolhi, com esse, né, com os besourinhos que eu estou falando para eles então eu vou fazer esse texto para a gente escrever mais e treinar e bater mais essas letras, tá? Então, vou aproveitar esse texto agora, já que a gente está nesse universo de horta, pomar e jardim, que a gente fala tudo junto, né? Então, para mim, por exemplo, não seria uma coisa que não combina, se a época é horta, pomar e jardim, a gente está fazendo muita jardinagem, a gente está aprendendo as letras minúsculas com as imagens das flores, e a gente escrever e representar na roda, por exemplo, uma cantiga sobre a horta, e tá desenhando árvores frutíferas. Para mim, ainda está tudo dentro exatamente do mesmo universo, tá? A gente não tá... tá bom, Rafa, beijo. Qualquer coisa me chama lá no grupo depois, tá? Então tá tudo conversando, porque, nossa, olha que imensidão de possibilidades quando a gente pensa em horta, pomar e jardim, né? É até um desafio, um dever de casa, a gente também não pirar e querer abraçar o mundo com as pernas, porque é um monte de coisas que dá para fazer, né? Encontrar um fio condutor e, nossa, eu vou seguir por aqui, né? É até um desafio. E não necessariamente precisaria nem passar pelo texto específico de As 4 Árvores, se a gente sentir que não dá para fazer o que o Kleber fez, por exemplo, que é um ajuste dessas 4 árvores para minha região, e nossa, essas 4 árvores as crianças nem conhecem, eu não faço a menor ideia de que árvores são, as crianças nunca viram um chorão, eu não posso usar esse texto e eu não vou ter tempo, nem capacidade poética agora para adaptar esse texto, então as 4 árvores especificamente eu nem vou usar, né? Eu vou usar um outro texto desse material, tá? Era só porque são 2 coisas diferentes. O texto e o livro com esse nome, tá? Tá ótimo, Laida. Laida, eu posso te mandar o meu plano, só para tu dar uma olhada? Porque a época horta por mais jardim, então eu posso trazer os conteúdos de língua portuguesa, não é? Não é isso? Tá. Ok. Certo. Maravilha, gente. Então é isso. Preciso ser bem pontualzinha. Então, se por acaso surgirem outras demandas, se a gente não conseguiu contemplar tudo, não segura tudo para o próximo, porque agora a gente só encontra no começo de março. Então, muitos de vocês vão aproveitar o carnaval para descansar, mas vão finalmente conseguir organizar melhor o planejamento. Então, se pintarem dúvidas, me pergunta, me pede, mesmo que eu não responda prontamente durante o carnaval, pode deixar que eu vou responder. E se ficou alguma coisa pendurada desse encontro, não hesitem, Laida, por favor, você me prometeu as brincadeiras, Laida, e as brincadeiras de roda que eu tenho que decorar no carnaval, me manda, isso é super tranquilo de fazer, tá?
Assim que eu montar minha agenda de março, porque agora eu tô assim, gente, eu fico montando a coisa para o mês seguinte, porque eu tô exatamente num período de transição entre os livros. Estou terminando de ilustrar Fada Cores, e pela primeira vez o Rubens Salles me chamou para ilustrar um livro da Ruth Salles, que eu sinto que pode ser né, uma coisa muito grande, né? Obrigada, Roberta. Eu estou muito empolgada, porque é uma coleção de 6 livros, e tem uma possibilidade muito grande de eu ilustrar a coleção inteira. E eu sinto que tem muitos professores que nem me conhecem, né? Acho que pode abrir para um mundo, Waldorf, que é muito meu nicho, assim. Então, estou muito empolgada. Só que aí eu preciso visualizar o mês quando eu estou prestes a entrar no mês, sabe? Para ter bastante tempo para ilustrar, para ver se eu vou conseguir abrir turma nova de desenho ou não. Então, tá um passinho de cada vez. Assim que eu montar a agenda de grupo de apoio pedagógico de março, eu aviso vocês. Mas a tendência agora vai ser a gente ficar nessa primeira parte, nessa primeira quinzena do mês, né? Para dar um tempinho de um mês para vocês juntarem dificuldades, necessidades, dúvidas, e a gente se encontra de novo e dá uma saciada nisso, tá bom? E no ano passado, eu saquei com o tempo que tinham assuntos que eu precisava aprofundar que não dava para ser aqui. Foi por isso que eu acabei fazendo a oficina de tipos constitucionais e temperamentos, teve a oficina de flauta, teve a oficina de repertório, teve um monte de coisa que aconteceu no ano passado que não cabia dentro do nosso encontro de 1h30 de apoio pedagógico, né? E aí, esse ano, se vocês perceberem que isso precisa acontecer de novo, é uma oportunidade para mim super legal também, porque isso acaba abarcando mais professores, né? Fazendo um movimento legal no canal, fazendo umas coisas que são interessantes para mim, né? Laida, poxa, eu preciso muito que você fale de, sei lá, né? E aí, se rolar isso, me sinalizem também lá no grupo, mesmo que não dê tempo para ser aqui, a gente cria essa história. E para quem ainda não sacou ainda, o grupo de desenho, eu precisei dar uma reformulada, né? O grupo de desenho ficou um pouquinho mais enxuto, mas tem pelo menos mais 2 encontros para o segundo ano, agora no começo do ano, tá? E aí depois a gente vê como é que ele vai ficar, tá bom? Acho que é isso. Obrigada pela presença, pessoal. A gente se fala lá no grupo do WhatsApp, tá? Beijo.